A graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Hoje, 6/6/2021, já estamos no mês de junho, e o ano está andando, né? E o capítulo também, o livro também. Nós estamos no capítulo 10, A Onisciência de Deus, na página 113 a 120. E temos conosco hoje na Escola Bíblica Dominical o pastor José Del. Seja bem-vindo, pastor. Graças a paz, pastor, graças a paz, irmãos, né? E o tempo passa, né? Já na metade do ano aí, o livro também andando, mas um livro muito bom. Graças a Deus tem, né, nos ensinado bastante. Muito bem, nosso tema de hoje é a onisciência de Deus. E vamos começar com o Salmo 147, nosso texto, versículo 5. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e seu entendimento é infinito. Quer dizer, seu entendimento é infinito. O que é a onisciência de Deus, né? Vamos primeiro no texto, depois Tozer vai dizer aí. O seu entendimento é infinito, ou seja, o entendimento de Deus é sobre tudo que existe, existiu e existirá. Ele está fora do tempo, ele está fora de ser da criatura, ele está fora desse mundo caído. Então ele conhece todas as coisas, de todas as formas, em todos os ângulos. O seu entendimento é infinito. E a onisciência vai muito além de entendimento sobre as coisas. É um conhecimento pleno que nós somos limitados. Nós precisamos ver ou ouvir para a gente compreender, e às vezes mesmo assim a gente ainda tem que desenhar, né? Deus não. Ele conhece tudo que existe, a onisciência abrange toda a existência de forma plena. Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, automaticamente. Todos os confins da terra, a ciência de Deus está ali averiguando, catalogando, conhecendo, entendendo o que está acontecendo. Falar da onisciência de Deus talvez vai naqueles, dado um branco agora, nas três, a onisciência, a onipotência, a onipresença, né, de Deus, talvez é os três atributos de Deus, né, atributo que deu uma falha na memória que ele fala atributo, de Deus talvez mais falado. É lógico, não dá para ser, todos os outros são tão importantes quanto esse, mas talvez os três mais, assim, mais falados, mais comentados, é a onisciência, a onipotência e a onipresença. Né? Deus sabe todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, né? Está presente em todo lugar. Então, falar da onisciência de Deus é saber que Ele sabe todas as coisas, né? O que já foi, o que está agora, o que há de vir, né? Deus tem conhecimento de tudo. Não é? E é um conhecimento pleno. Quero que os irmãos pensem nisso, conhecimento pleno. Não é como nós, que por mais sabedor que seja de uma coisa, não é pleno, não é na sua totalidade. E Deus tem a totalidade de tudo, todo assunto que você puder suscitar, Ele conhece. De cara nós estamos limitados à nossa língua, né? Nós estamos limitados ao português, não é? Mas Deus está... Ele é acima das línguas, então ele conhece tudo, sabe tudo, de todas as nações, de toda a criação, de todo o universo, né? Vamos lá ver o que Tozer tem a dizer sobre a onisciência de Deus. E na sequência, a professora Suzana, acredito, vai estar com onipotência e onipresença, que como o pastor disse, esses três atributos... eu acho que não fala a memória de olhada, tá não. Sequência, não? Não, tem outros lá no meio. Mas mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar na onipresença e onipotência. E hoje vamos ver o que Tozer tem a dizer sobre a onisciência. Dizer que Deus é onisciente equivale a dizer que ele possui conhecimento perfeito, pleno, não tendo, portanto, nada a aprender. Eu achei isso interessante, como eu disse na lição anterior. Tozer, ele consegue fazer uma exemplificação de Deus de forma poética, simples, mas profunda ao mesmo tempo. É simplesmente dizer que ele não tem nada a aprender. E é engraçado que nós temos tudo para aprender. E Deus, ele já veio na sua existência, né? Ele não existe, né? A gente propaga que ele não existe, ele é. Então, no seu grande eu sou, ele sabe todas as coisas e não tem nada que vai acrescentar. Então, nós não podemos acrescentar nenhum conhecimento a Deus. Nós não podemos acrescentar nada a Deus. Ele é pleno em todos os seus atributos. Mas não é apenas isso. É dizer que Deus jamais aprendeu e é incapaz de aprender. Deus jamais aprendeu porque Ele é. O conhecimento
sempre esteve nele, e ele é incapaz de aprender. Por quê? Porque não tem nada que ele não saiba. Então, ele vai aprender o quê, se tudo ele sabe, né? E aí? A hora que eu comecei a ler lá o livro que o Tozer coloca, se ele é incapaz de aprender, me deu assim, deu uma parada, eu olhei, mas na sequência ele explicando o porquê lá, porque se Deus fosse capaz de aprender algo, ele não seria perfeito. Ele não seria soberano como ele é, porque aí existiria uma falha em Deus, existiria uma imperfeição em Deus, algo que ele ainda não sabia, que ele foi preciso ser capaz de aprender aquilo. Aí eu achei interessante demais. Deus é incapaz de aprender. Eu falei assim, mas como assim? Se Deus é soberano sobre todas as coisas, como que ele é incapaz de aprender alguma coisa? Não, mas é porque se a explicação, e eu concordei e fiquei assim, né? A gente fica maravilhado quando descobre essas coisas, porque é incapaz não pela incapacidade dele, mas justamente o contrário, pela plena capacidade dele, que não precisa, não há nada de novidade, nada que vai surpreender, nada que houvesse a necessidade dele aprender. Então a explicação e a lógica de tudo isso não é porque ele não tem condições de aprender, é porque ele não precisa, porque ele já sabe. A incapacidade não está em Deus de aprender. A incapacidade está na criação de surpreender Deus. Né? Eu fico pensando assim, eu gosto de falar que na igreja, nesses últimos 30 anos, eu já vi de santo a rapadura, eu vi dentro de igreja. Já vi quase de tudo, mas de vez em quando os irmãos conseguem me surpreender. Aí a gente fica assim, ó. E é difícil me deixar sem palavras. De vez em quando um ou outro me deixa. Mas nós não conseguimos surpreender Deus. Não tem nada que ele não saiba, não tem nada que ele já não previu, não tem nada que ele já não calculou, que ele já conheça. Então é incapaz de aprender, porque todo conhecimento já reside nele. Aliás, tudo o que existe, veio a existir, que irá existir, ele já sabe, já antecipadamente, antes da fundação dos tempos, né? Ele já sabe todas as coisas. Todas as coisas. Incrível, né? Muito incrível. É incrível. É incrível, né? É incrível para nós, né? Estou falando assim, para nós, né? Saber de que nós somos, né, limitadíssimos, né? Mas deparar com um Deus desse, né? Que está muito, muito, muito além, fora da nossa pequena capacidade de compreender. Todas as coisas, né? Então é isso. E Tozer prossegue, ponto 2, página 116. Se Deus pudesse, em qualquer tempo ou maneira, receber em sua mente algum conhecimento que já não detivesse desde a eternidade, ele seria imperfeito e menor do que ele próprio. Ou seja, a imperfeição cabe a quem? Combina com quem? Com o homem. Nós somos imperfeitos, nós somos finitos, nós somos mutáveis, e nós temos que dar os pulos para compreender. Mas Deus não. Ele é eterno, ele é imutável e tem todo o conhecimento reside dentro dele. Se não tivesse, desconfiguraria os outros atributos. Olha, então ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é imutável, ele não é eterno. Dentro da sua essência, dentro dele próprio, no pacote Deus, reside todo o conhecimento. Um HD ultra, super, mega, que tem todas as informações que já existiram, que existem, que estão existindo, sendo construídas e que virão a existir. De todas as coisas criadas, Deus tem pleno domínio, e domínio não só de poder, mas domínio de conhecimento. Então, não é possível, senão ele seria imperfeito. E se ele fosse perfeito, seria menor do que ele mesmo. E dentro dessa perfeição de Deus dá um contraste muito grande conosco dentro da nossa imperfeição. Eu estava pensando, né, desde ontem, lendo, e hoje, fiquei pensando nisso, né, a incapacidade nossa. Quando a gente é jovem e quando está mais na época da formação, a gente tenta ter conhecimento, vai estudar para aqueles que gostam, né? Tem uns que não gostam, né? E passa a vida inteira tentando adquirir informação, conhecimento. Aí quando chega lá, numa certa idade, você acha que já tem um bom conhecimento,
Mas quando começa a ficar mais velho, já começa a esquecer aquilo que aprendeu. Né? Já começa já a ficar esquecido. Agora mesmo deu trabalho de me lembrar a palavra de atributo de Deus. Já é atribuída a nós a imperfeição, a falta de condição de ter conhecimento. Agora Deus não, jamais Deus vai esquecer algo, jamais, né, Deus vai deixar de conhecer. Ele já conhece tudo, já desde sempre, e vai permanecer para sempre conhecendo, lembrando de cada detalhe, de tudo, né, diferente de nós. O que eu não sabia ontem, eu sei hoje, amanhã eu já esqueci, já não sei mais. E aí vai, dentro da imperfeição do homem, é desse jeito. Eu fiquei pensando nisso. Falei, não, como é diferente, né? Como o homem é limitado, como o homem é pequeno, é imperfeito, né? E nada, né, como diz aí, se Deus precisasse de alguma coisa, ele seria menor do que ele mesmo. Não tem como. Ele jamais será além ou aquém do que ele mesmo. Ele é o que é e pronto. E aí, Deus se mostra gloriosamente conhecedor de todas as coisas. Por isso é que é muito trabalhoso ser ímpio. Porque os ímpios têm que elaborar 2 discursos. O primeiro discurso, convencer a si próprio de que está tudo bem, que está certo e de que está tudo ok. E convencer a si de que Deus acredita que está tudo bem. Porque Deus conhece tudo que eu sou, tudo que nós somos. E Ele não lida comigo por causa dos meus pecados ou ausência de pecado, mas pela sua graça infinita. Como o ímpio não está vivendo debaixo da graça, ele tem que se convencer que Deus está aceitando ele por suas boas obras, porque é simpático ao evangelho, porque vem na igreja de vez em quando. Enfim. Tem que convencer as pessoas à sua volta, às vezes convencer o pastor. Aí fica aí. Atualmente, como eu estou cansado, eu estou fingindo que acredito. Mas, viu? Deus te conhece. Ele é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento. E não vai ter surpresa jamais para ele. No ponto 3, na página 118, Tozer continua. Na onisciência divina, podemos ver o contraste entre o terror e a fascinação da deidade. Né? E eu fiquei pensando nisso, porque, pensa comigo, vamos começar com terror. Se você fosse Deus, você se salvaria? Ixi, acho que não. Eu tenho certeza que eu não me daria a salvação. For olhar para dentro da gente da sinceridade, né, a gente concordar que não dá para salvar. Então o terror é saber que Deus sabe tudo que eu sou. Né? Na onisciência divina eu tenho que me deparar com essa verdade. Deus sabe tudo que eu sou. Aí quando você chega aqui na igreja com aquela cara de santo, você não tem que fazer cara de santo, você tem que ser santo. E ser santo não é ausência de pecado. É presença da graça e misericórdia de Deus, é diferente. E aí, só um parênteses, fazer cara de santo já está mentindo. Já está mentindo. Então eu sei que é complexo, eu sei que a divisa de ser está muito próxima, mas na onisciência divina nós podemos ver o contraste entre o terror e a fascinação. A fascinação, né? Eu fico fascinado em saber que Deus sabe quem eu sou e ainda assim me salva. É espetacular, né? Não tem, né? Vai além, como eu gosto de falar, vai além da nossa explicação e da nossa condição de compreender. Por isso que como meros humanos a gente fala, é incrível. Não, é crível. Em tudo que vem de Deus a gente pode crer, então não é crível. Até porque se não crer, já rodou, né? Já rodou. Então é espetacular, porque nessa onisciência, nessa coisa de Deus sabe todas as coisas, gera o terror e gera a fascinação. O terror porque realmente nós somos nada diante dele, e a fascinação porque nós sabemos e cremos que, apesar de sermos nada diante dele, ele nos amou e nos recebe. O fato de Deus, continuando, o fato de Deus perceber cada pessoa completamente, conhecer, né? Cada pessoa completamente, pode ser motivo de medo abjeto para o ser humano, que tem algo a esconder. O que eu estava dizendo. Algum pecado que persiste, algum crime cometido contra Deus ou contra o homem. A alma que está na escuridão, ou seja, o ímpio, treme com a razão ao saber que Deus conhece a fragilidade de cada pretexto, de cada desculpa
viu o seu ímpio. É incrível isso, mas Deus conhece cada frase, cada palavra, cada fragilidade da sua desculpa, do seu pretexto. E jamais aceita desculpas esfarrapadas para o comportamento pecaminoso, pois sabe seus verdadeiros motivos. Então, o que vence o pecado? Vence o pecado é a graça de Deus sobre nós. Enquanto eu não recebo a graça de Deus e digo, eu vou te servir, Deus aceita. Estava estudando com o Onan recentemente no discipulado, Oséias 14. Sabe de cor Oséias 14? Alguém de vocês de casa sabe de cor? Falava para o Onan que eu acredito que todo crente deveria saber Oséias 14 de cor. Ele diz, converte-te a Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Né? Toma palavras. E ao invés de novilho, os sacrifícios de palavras serão os nossos sacrifícios. Então, olha para as obras das tuas mãos e diz, tu não és mais o meu Deus. Né? Enfim, e aí o texto evolui até chegar lá ao ponto de que aqueles que estão à sombra de Israel serão abençoados. E eu acho isso incrível, porque né, chega um determinado momento que tudo que o homem precisa entender e conhecer é que pelos teus pecados tens caído. Eu posso culpar o pastor, eu posso culpar o celular, eu posso culpar o Bolsonaro, né? Morre alguém de Covid, é culpa do Bolsonaro, enfim, é só uma alegoria aí. Eu posso culpar o Bolsonaro, eu posso culpar o Lula, eu posso culpar tudo que se você quiser culpar. Tem alguns de vocês, para as irmãs mulheres, como diz a irmã Alice, para as irmãs femininas, né? Porque tem alguns irmãos que querem ser femininos, mas para as irmãs femininas, eu não vou à igreja, eu não sirvo a Deus por causa do meu marido, meu marido não deixa. Não é não. Não é não. Você não vem porque você não decidiu vir. Ah, mas e se eu for ele me separar? Você não perdeu, você foi livrado de um trombolho, de uma praga, de algo que não acrescenta. Ah, mas é ele que me sustenta. Será que não é Deus te livrando para você tomar atento e ir trabalhar, cuidar da sua vida? Então, tudo é pelos meus pecados. Não adianta culpar seu ninguém. Diante do trono, no dia do tribunal, não vai ter desculpa esfarrapada, porque Deus é onisciente, sabia o meu motivo. Eu estava acomodado, estava bom para mim, eu não queria enfrentar, eu não queria contar a verdade, eu não queria tomar postura de filho de Deus. Mas o que acontece? Acontece que, na onisciência divina, nós vivemos constantemente entre o terror e a fascinação. Quando nós entramos na graça e vivemos debaixo da graça, nós vivemos mais tempo na fascinação. Você viu um exemplo espetacular hoje, eu li um exemplo espetacular hoje, vou pôr aí no quadrinho, ó. Quebrou o quadrinho, o ponto 3 e pus aí o quadrinho que eu li no livro hoje, no livro do Tim Keller, Romanos para você, do 8 ao 16. Ele diz, parafraseando, você vai ler direito. Que quando eu vivia debaixo da lei, é igual o marido. O marido ele tem uma esposa. E ele usou lá um outro exemplo, mas eu vou parafrasear. Aí o marido chega na sexta-feira de tarde, cansado, e vai para o boteco beber, deixa a mulher em casa e vai para o boteco beber. Ele infringiu uma lei? Não, não existe lei que diz assim, o marido não pode tomar cerveja na sexta-feira à noite. Mostra para o seu marido. Marido, se você quiser ir, a não ser em tempo de decreto de pandemia. Mas mesmo assim os botecos estavam lotado. Então mostra para o seu marido, ele vai ficar feliz. Ó, não existe uma lei que proíbe o seu marido de simplesmente pegar os amigos e ir para o boteco na sexta-noite. Ele não infringiu uma lei. Ele infringiu o que então? O compromisso dele com a esposa, a moral. O compromisso é uma lei, é mais do que isso. Ele infringiu o amor. Ele não vai para o boteco. Um dos mandamentos de Deus. Ele não vai para o boteco na sexta-feira beber cerveja com os colegas, porque ele ama você e não quer deixar você sozinho. Ou se ele vai, é porque ele não ama você e não tem problema em deixar você sozinho. Então, na verdade, quando nós entramos na graça, nós não temos mais, nós servimos a lei não por medo da lei, porque ela não afeta mais a minha salvação. Mas nós servimos a lei por causa do amor que foi derramado em mim. E isso é libertador, entendeu isso? Nós agora vivemos debaixo da graça, e a graça nos diz que nós fazemos por amor e não pela lei.
Então não adianta ficar, enquanto você está arrumando desculpa esfarrapada, você nada mais do que está mostrando seu comportamento pecaminoso e tentando fingir que Deus não sabe que seus motivos são outros. Mas só na parte lá já desse quadrinho aí embaixo, quando fala das desculpas, pretextos, se nós que somos falhos, vivendo na condição de pastor, já percebe as desculpas esfarrapadas, imagine com Deus. Agora, tem uns, é lógico, que a gente faz de conta que não vê, né? Mas Deus não faz de conta que não vê, o diabo não faz de conta que não vê, ele vai usar contra, né? Às vezes nós, para manter num tempo como está, e erradamente, às vezes entramos até no politicamente correto, às vezes não deveria, mas acaba deixando passar. A gente já percebe, e com Deus não funciona, não adianta, né? Não adianta querer lidar com Deus, né? E toda desculpa, todo pretexto, tudo isso é falta de confiança em Deus. Quando a gente fala assim, o pastor citou o exemplo, não vou fazer isso porque eu quero culpar alguém. Não, você só não quer nem necessariamente colocar a culpa em alguém. Você simplesmente não confia em Deus o suficiente para enfrentar a situação. Fala, não, a situação é grave, é difícil, eu não dou conta, mas eu confio em Deus e deixa acontecer. Vou perder emprego, vou perder mulher, vou perder marido, sei lá, que vou abrir mão do filho e falar, pode ir, mas eu estou aqui para você voltar. Não é que eu vou chutar ele. Então eu vou falar, não, entre, eu vou continuar fazendo assim, e se você quiser voltar, eu estou aqui. Mas deixar bem clara a posição. Aí as pessoas têm muito medo, né? E todo medo é falta de confiança em Deus. Aí começa a colocar a culpa. Eu não fiz isso, é por causa daquilo. Não dá. Com Deus não dá certo, porque é falta de confiar em Deus, é falta de entender que Deus já conhece o nosso problema por completo e já tem a solução. Como ele é conhecedor de todas as coisas, ele conhece o defeito, o erro nosso e conhece a solução. Agora nós, às vezes, não queremos deixar Deus solucionar o nosso problema. Não é? E só aí sim, sei que alguns irmãos vão dizer assim, mas a Bíblia não diz que nós devemos ser submissos ao marido? Sim, até ele esbarrar em Deus. Tudo na Bíblia até esbarrar em Deus. Tudo nós devemos ser até ferir a nossa dignidade, a nossa honradez. Feriu, esbarrou em Deus, Deus passa a ser a sua autoridade. Ele é a sua autoridade máxima, né? Então, e ele permite que o marido seja sua autoridade até um certo ponto. Tem um ponto. Seu marido já deixou de ver a mãe dele porque você não gosta dela ou porque você não queria que ele fosse? Então, que amor unilateral é esse que você não pode ver Deus, mas você não pode ver seu pai e ele pode ver a mãe dele? Então, assim, foi nesse sentido, ok? Submissão até esbarrar em Deus. Ponto 4, página 118. E para aqueles que buscaram refúgio, agarrando-se à esperança que o Evangelho nos apresenta, ou seja, a graça, que doçura inexprimível encontra no conhecimento que nosso Pai Celestial nos conhece inteiramente. Aqui agora no ponto 4, ele deixa o terror e passa só para a fascinação, percebeu? Então vamos lá, nós conhecemos a Cristo. Aceitamos o amor ser derramado sobre nós. Ou, melhor, Deus nos escolhe e nos leva a conhecer o amor derramado sobre nós. Nós não aceitamos muita coisa não, né? Aí, quando nós vivemos debaixo desse amor, nós entendemos que tudo Ele sabe, Ele conhece inteiramente tudo, plenamente tudo, inclusive a mim, inclusive aquilo que não é bom em mim. Aí, voltando a Oséias chega a orar assim, né? Perdoa-me a iniquidade e aceita o que é bom. Né? E é isso que Deus faz, Ele perdoa a nossa iniquidade e aceita o que é bom. Então, isso traz uma fascinação, um refúgio, gostei dessa palavra refúgio, a esperança de que Deus tudo me conhece, e ainda assim não me despreza. Então isso é maravilhoso, isso é libertador. Deus é soberano nisso daí, e Ele nos conduz nessa misericórdia, nesse amor, nessa graça. Ele nos conduz nessa soberania do seu conhecimento, né? Aliás, frase de Facebook, Jesus é o único que conhece tudo sobre você e ainda assim não te despreza. É isso, o nome disso é graça, favor imerecido, soberania, a onisciência, né? Pensa se a onisciência, Deus usasse a onisciência para nos castigar. Mas a onisciência equilibrada com o amor eterno de Deus nos dá um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, um Pai que está conosco, um Pai que sabe que nós somos frágeis e ainda assim nos ama
eternamente. Então, na verdade, nós precisamos da onisciência, porque senão nós jamais iríamos reconhecer nossos pecados. A gente ia fingir que estava tudo bem, enquanto desse para fingir. Mas deixa as escamas caírem, as máscaras caírem, não adianta ficar fingindo. Deus tudo sabe, tudo vê. E até porque uma das grandes dificuldades do ser humano é se revelar por inteiro às pessoas. Tem um receio grande das pessoas saber como realmente eles são. Né? Ele, assim, como eu diria, assim, por dentro, o que ele pensa, o que está realmente dentro do coração. Talvez esse, né, um dos grandes medos. Quando a pessoa descobre alguma coisa, às vezes muda, vai para outro lugar, aí com Deus não funciona. E aí mesmo assim eu acho assim, como é difícil muitas pessoas entender isso. Com Deus não vai adiantar. Então é melhor se render logo e deixar Deus agir, até porque não vai ter como esconder de Deus. Como que vai fazer? Mas esse princípio de se esconder, de achar que pode se esquivar, começa desde Adão, né? Lá ele já estava tentando se esconder de Deus, o medo de encarar as coisas de frente. Então a gente tem que deixar disso. Deus nos conhece inteiramente. Aí não adianta eu ficar resistindo a Deus. Eu usaria, né, aquele velho ditado, aceita que dói menos. Né? Aceita logo que Deus te conhece, não há nada que você possa fazer para impedir o conhecimento de Deus. Então, o que nós devemos fazer é deixar Deus agir em nós e logo, né, assumir essa condição de filho de Deus, aquele que tem um pai que realmente nos conhece e quer sempre estar do nosso lado. Acho que a onisciência é o que fundamenta aproxime-se dele com sinceridade, mesmo porque não vai adiantar, né? Ponto 5, página 119, todos e prossegue. Nosso Pai Celestial conhece nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Ele conhecia nossa inata traição, por amor de seu nome, decidiu salvar-nos. Isaías 48, do 8 ao 11. Né? Aí um resumo dos dois versículos, dos versículos. Né? Ele conhecia que nós nascemos para traí-lo, que nós somos predispostos a não andar com ele, e ainda assim, na sua onisciência, ele resolveu nos amar. Então, para que serve a onisciência? A onisciência serve para fundamentar o meu calvinismo. Eu sou calvinista pela onisciência de Deus. Não é pela soberania, não? Não é pela soberania, não. Pela onisciência. É claro que não se divide Deus, né? Mas Deus olhou lá da eternidade e conhecia cada um que estava predisposto. Então tem uma coisa humana? Não é um querer humano, mas ele sabe. É paradoxo demais, mas ele sabe quem vai querer o amor dele, quem não vai querer. Mas então o homem tem que querer ou não? Não é assim. Ele fez o ímpio e dia do mal. E ele oferece abundantemente a graça abençoadora está sobre todos, mas a salvadora está sobre alguns. Por que o camarada nasce na igreja? Né? Desde o dia que nasceu aqui na igreja, né? O camarada nasceu na igreja, viu todos os familiares de primeiro grau enfiando as drogas, de repente lá, batizado, com ministério, ele resolve entrar nas drogas. Por quê? Porque em algum momento da eternidade não havia um encontro com Deus. Não iria ter um encontro com a graça salvadora. Se fosse ter, já teria tido, ou teria numa perseverança. Mas e se ele vier a ter daqui a alguns anos? Tá, e lá a gente muda o discurso. Né, Deus é imutável, o homem é imutável. Também muda de opinião. Louvado seja Deus daqui a 10 anos. Nós, mais ou menos, damos conta de fazer o momento. O agora, mais ou menos ainda. Uma vez nós estávamos repreendendo aqui os jovens por causa de videogame. Aí teve um retorno assim, mas está julgando meu futuro, eu vou fazer faculdade, eu vou isso, eu vou aquilo. E tá. Não, nós não estamos julgando o futuro, estamos julgando agora. A gente deduz como professor
que quem não estuda, passa a noite queimando neurônio, jogando videogame, vai arrumar um emprego de salário mínimo, não vai dar conta de passar no vestibular. Isso aí tá falando no máximo, ainda falando a teologia da semeadura, né? Aí você não vai colher o que plantou hoje. A gente, como diz o pobre, né? A gente não somos onisciente, Deus é. A gente deduz por experiência. Eu tenho 50 anos, você tem 19. Então, em 50 anos, eu vi, no mínimo, 2 gerações nascerem e fazerem 19 anos. E eu vi que dentro dessas gerações, quem não se comprometia a estudar, a buscar conhecimento, não passava do emprego de salário mínimo depois da maioridade. Por quê? Porque não se dedicou ao estudo, porque não vai dar conta. Eu só lamento. E quando tem que trabalhar na carvoaria, eu entendo, Deus entende. Não estou falando da criança que cresceu lá na carvoaria, lá no onde faz tijolo, como é que fala lá? Olaria ou cerâmica. Da cerâmica, né? Agarrado no trabalho duro. Não, eu falo daquele. Aliás, teve muitos que lá hoje são doutores, são bem-sucedidos na vida. Que soube aproveitar. Eu falo daqueles que tinha lá o pai se matando, não tinha muito, mas o pai estava se matando, não precisou trabalhar na infância e preferiu jogar e não construir uma base. Eu sabia que se eu não construísse uma base, eu teria a mesma vida que o meu pai, então construí uma base. Então o que acontece? Ensina isso para os seus filhos. Né? Pastor chega ao ponto de ter que falar porque os pais não falaram. Mas por quê? Porque o homem nasce, é nato do homem a condição de trair Deus, de fugir de Deus. Por isso, essa coisa da paternidade, da maternidade, é uma lotérica excepcional, né? Você está lá hoje com o neto, o João, bonitinho, inocente, não sai de casa, não deu trabalho ainda. Pena que cresce. Mas vai crescer. E aí, Deus sabe que vai ser, nós não sabemos. O que nós podemos fazer hoje? Nós, nada. O que a família... Eu não posso fazer nada, porque não é filho meu. Mas agora o que a família pode fazer? Primeira instância, dar exemplo de crente. Segunda instância, evangelizar. Terceira, ensinar a palavra de Deus para introjectar um pouco de temor de Deus no coração. Esse é o que eu falo sempre. Se não dar uma condição para a criança, a hora que ela chegar na fase de dar conta de escolher alguma coisa, como que ela vai escolher? A vida, assim, eu digo, a vida, o mundo em si, as mídias, já ensinam o que não presta o tempo todo. Ensinando. Agora, se é a família, né? E nós estamos falando de família cristã, família de crente, melhor dizendo ainda. Se não der esse bom exemplo, aí chega lá na frente, fica aí batendo a cabeça na parede, aí arrepende. Não. Se não tiver de dar certo, nunca pode ser culpa sua. Né? Porque o indivíduo... Né? Ele vai ter que escolher. Agora, não pode você não dar o exemplo. Aí sim, aí teve parcela de culpa. Quando a família não deu o exemplo, não deu um bom exemplo. Se a família deu um bom exemplo, insistiu, enquanto deu conta de levar para a igreja, nem que seja de rastro, né? Agarrar pelos cabelos, levar, não quer ir, mas vai assim mesmo. Enquanto tiver dou conta de ter domínio, tem que levar, insistir, né? E ensinar o jeito certo. O que não dá é não dar um bom exemplo, é que chega lá na frente, olhar para trás e ter que encarar a realidade e falar assim, eu não fui um bom exemplo, meu filho. Aí sim, aí você deve chorar. Agora, se você deu um bom exemplo, chegou lá, não deu certo, você pode chorar, mas não por culpa sua. É porque o indivíduo, né, escolheu seguir o caminho dele não estou dizendo que é certo nem nada, eu estou falando que é direito dele de escolher. E nós não somos oniscientes, por isso nós temos que ver o hoje com intensidade. No processo de adotar o Iago, eu tive uma experiência que eu nunca compartilhei. Acho que eu nunca falei sobre isso. Foi na sua ordenação. Foi. Você ordenou no ano que a gente estava... Eu já morava com a gente. Já, bem antes. Você já estava morando bem antes já. Foi na sua... Eu vou te ajudar. Eu ordenei, foi dia 29 de junho de 2019. Aí agora... 2019? 2019? Não, então eu acho que foi antes. Não, foi alguma coisa do seminário aqui. Veio uma comitiva de pastores de Anápolis. Dentre eles estava um pastor não muito conhecido, não sei nem o nome dele. Está lá no meu Facebook, mas eu sei que ele é de uma das igrejas lá. Não é o pastor principal, não. E eu fui levar esses pastores para lanchar. Aí o pastor Jesus me perguntou, e como é que está a adoção do Iago e tudo? E quando ele perguntou, esse outro pastor entrou de sola. Não faça isso não, meu irmão. Você está louco adotar uma criança?
Eu estou te falando por experiência própria. Eu tenho um filho adotivo e ele virou drogado. Foi só ele conhecer a mãe dele era drogada, ele conheceu a mãe dele e hoje ele é um usuário e quase matou eu e minha esposa está lá em depressão por causa disso e tudo. Você está pondo uma bomba dentro da sua casa, não faz isso não. E eu saí daquele lanche arrebentado, porque você, né, já é uma decisão muito complexa de tomar. A incerteza já é grande. É uma decisão muito... Eu falo que ter filho é para vocês fracos. O forte vai lá na FEBEM e pega um de 10 anos, que já correu da polícia, que já foi aviãozinho, que já amanheceu em rua, que já bateu no professor na escola, e põe dentro da sua casa. E não te resta mais nada a não ser o temor de Deus e ser exemplo. E eu não sei o que será o futuro. Eu fico admirado de você, que cresceu lá com você, saiu de você, e você não deu o exemplo certo na hora certa, e não deu conta. O dia que, se algum momento o Iago optar por um caminho ruim, nós temos uma paternidade combinado, é um tratado. Enquanto você quiser o caminho bom, eu sou seu pai. O dia que você quiser o caminho ruim, é por sua conta e risco. A porta da rua estará aberta para você, como esteve o dia que você quis vir. Então, assim, nós não somos oniscientes. E nós temos sempre que entender que eu, você e todos os seres humanos, nossos filhos, todos, nascem dentro do coração com a condição de trair Deus. Né? E ele, seu infinito amor, decidiu salvar-nos disso. E aí ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, quando caminhou entre nós, sentiu intensa angústia de nossas dores, seu conhecimento de nossas aflições e adversidades é mais do que teórico. É pessoal, cálido e compassivo. O que quer que nos aconteça, Deus sabe, se importa, como ninguém mais é capaz de importar-se. Deus é soberano, importa com você justamente porque Ele conhece você. Aí, vocês saem, pecam, adulteram, fora do casamento, né? Lógico, se adultera fora do casamento. Aí chega aqui no culto com aquela cara de Maria Madalena, que não pode levantar, que não pode cantar, porque é um dos maiores dos pecadores, achando que Deus está achando isso bonito. Né? Já tive gente que chega assim, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Achando que era uma grande vantagem, é uma grande burrice. Se eu não sou crente, eu não preciso me importar com o pecado. Se eu sou crente, eu fujo do pecado, eu peço perdão e fujo do pecado. Ou pelo menos causa tristeza dentro de mim. Sim. Se acomodar com o pecado, ou se acostumar com ele, é porque o amor de Deus não constrange, né? Não faz sentido. Agora, no mínimo, tem que causar uma dor, e não só a acusação, né? Deixa bem claro, quem lida com a acusação é o diabo. Deus lida com arrependimento. Se algo está me atormentando, diria assim, está me doendo, eu arrependo e busco a Deus, porque nasce conosco, nós já nascemos com isso, melhor dizendo, o desejo de pecar, o desejo de trair Deus, mas graças a Deus que Ele deu o seu Filho unigênito justamente para reverter essa situação. É isso aí, eu termino dizendo, nunca se esqueça que Deus é onisciente, Ele já sabe tudo, então não precisa ficar com muita frescura. Apresente-se a Ele, lide com Deus como um Deus que tudo sabe, tudo conhece. E a graça e a paz, e marque o seu sim. E é isso aí. Cresçamos no conhecimento de Deus. Também, né, para encerrar, não adianta ficar com frescura com Deus. Relacione com Deus na sinceridade, né, porque Ele sabe todas as coisas. Graça e paz, e que você possa tirar bom proveito da lição. A graça e a paz.